E para comentar esse julgamento feito pelo Tribunal de Contas, está em nosso estúdio o cientista político Alfredo da Mota Menezes. Mande seu comentário ou sua pergunta pelo chat em nosso portal. Olá, professor, seja bem-vindo ao RDTV. É um prazer estar aqui, claro. Falando um pouquinho sobre o pedido de afastamento e a questão da multa e penalização ao Pedro Henry. É uma semana difícil para o deputado federal? Dificílimo, né? Primeiro o Pedro foi condenado poucos dias atrás no Mensalão, no semiaberto, e teve gente do lado do Pedro, né, que comemorou porque não foi para o fechado, a prisão, o regime fechado, e vai ficar no semiaberto, mas não tem que comemorar porque é uma condenação. E agora vem o Tribunal de Contas por unanimidade, ou seja, não tem esse lance de que um grupo, porque ali tem nomeações políticas, né, foi para lá, foi para cá, etc., em que viu irregularidades no momento da administração do Pedro na Secretaria de Saúde e na pessoa que o Pedro deixou na Secretaria de Saúde, que é o Wander, que, se eu não me equivoco, era o secretário executivo, adjunto dele e tudo mais. Uma coisa que me chamou a atenção ontem, nesses dias da fala do conselheiro aí, incrível essa. Ele mostra que a grande grita das prefeituras, a gritaria, é que o governo não estava repassando dinheiro para a saúde. Isso prejudicando o Silval, o governo dele, prejudicando na eleição dos correligionários dele pelo Estado, prejudicando na candidatura do Lúdio na capital. Você lembra que foi a saúde usada em todo sentido. Agora nós ficamos sabendo que prefeitura X recebia normalmente, prefeitura X mais Y recebia a mais, prefeitura Z recebia menos e prefeitura outra não recebia nada, ou seja, fazendo política partidária. Cuiabá, inclusive, deixou de receber. Exato. Então, prejudicando, ou seja, você é do meu lado político, eu te pago. Eu quero conquistar você para a próxima eleição e eu vou te dar até a mais. E isso sem formalizar, sem nada, de boca. Entende? Quer dizer, quando eu sou do mundo acadêmico, posso cometer essa inocência. Quando a gente fala que tem que ter um pouco de espírito público, né, para a classe política, ela ri. Parece que é uma gestão amadora. Não, e eu vou insistir nesse espírito público, né, de falar assim, não, eu estou aqui para exercer uma função pública e tal. Quando a gente fala nisso, eles riem. Espírito público, o que funciona é política, mas pelo menos na saúde. Que é o básico e é constitucional. Que é o básico da vida da pessoa. Você está me entendendo? Eu acho que duas áreas a classe política tinha que ter espírito público. Ou falar, eu não vou assumir essa secretaria porque eu não tenho espírito público. Saúde e educação. Que são direitos constitucionais. Sim, foi uma questão da fala do próprio conselheiro substituto. Vai chegar lá e vai fazer o que quiser e etc. E prejudica as pessoas, e prejudica o governador, e prejudica o lado político. Outro ponto também abordado pelo conselheiro substituto relator do processo foi a questão das OS. Ele falou que não entraria no mérito da escolha ou não das organizações sociais de saúde, mas que deveria ter sido respeitado o princípio da economicidade, uma vez que houve um aumento no empenho para as OS, o pagamento foi feito às OS, mas os serviços não foram prestados. Também foi um ponto-chave aí do julgamento dessas contas? Sem dúvida nenhuma. E olha, eu vou mais além. Eu sou um defensor da OSS, né? Porque eu parto do princípio seguinte. O serviço de gestão de saúde pública está boa? Não. Todo mundo sabe disso. Tanto é verdade que a presidente Dilma criou uma espécie de OSS para gerir os hospitais universitários, que diz que ali o problema não é dinheiro, é gestão. Universitários, entende? Então, defenda o OSS e tal para ver se dava certo. Se não der certo, vamos recuar. Ok. Aí vem o Pedro Henry, cria e tal, vem o Wander, muita polêmica. E polêmica, aquela coisa, e nós vamos todos na discussão. Aí daqui a pouco o tribunal vem e fala que tem falcatrua, que tem erro. Diminui a força das pessoas que querem defender. Já estão fazendo gozação, estou usando a primeira pessoa do singular, brincando comigo. E aí? Você está me entendendo? Você que defendeu. Você tal, e aí aquela coisa toda. Porque como é que você vai ter argumento? Porque as pessoas fazem disso, parece brincadeira, e não é brincadeira, é uma coisa séria que a gente achava que poderia ir. Mas para aqueles que estão fazendo certa gozação, e eu respeito, eu pediria que esperasse um pouco para ver o que o Fernando Haddad vai fazer na cidade de São Paulo. Tem um contrato, a OSS, tem um contrato que vai vencer daqui 2 meses, das Carmelitas, num hospital importante em São Paulo,
E eu quero ver se ele vai acabar com o ISS. Lá tem o ISS em São Paulo, você está entendendo? Olha só, que é gerida pelo Albert Einstein. Que é referência. Uma referência, ou seja, eles têm um ISS para ajudar a gerir o hospital. O Fernando Haddad vai acabar com isso? Então, não vem com a gozação antes da hora. Professor, o Luiz Augusto pergunta por meio do nosso chat, é uma pergunta nossa também. Esse julgamento das contas, o julgamento pelo Supremo, é o fim político de Pedro Henrique? Sem dúvida. Não, o das contas aqui é importantíssimo, etc e tal, mas o que pegou o Pedro mesmo foi o mensalão, né? Nacional, condenação, não tem jeito de dizer não tem mais para onde apelar, é decisão final, é no Supremo Tribunal Federal. E ainda tem no futuro próximo a discussão sobre o mensalão que está no Supremo. O sanguessuga. Olha, o sanguessuga, perdão, bem lembrado, o sanguessuga. Olha, mas só um minuto aí para lembrar o Pedro, como o Pedro tinha uma carreira promissora e acabou, a esperteza demais atrapalha. Em 2006, o Pedro seria candidato ao Senado eleito no grupo do Blairo Maggi. Em 2005, explodiu o mensalão. A Comissão de Ética da Câmara inocentou o Pedro. Ele estava apto para enfrentar a eleição para o Senado em 2006. Explode o quê? O sanguessuga. O Pedro não pôde ser candidato, sai o Jaime Campos. O Jaime não seria candidato se o Pedro fosse o candidato do grupo do Maggi. Se o Pedro fosse eleito em 2006, estava eleito senador, ele seria candidato a governador em 2010 e não o Silval, candidato do Maggi e do grupo. A partir de 2005, então, foi se galgando o enterro político dele. Enterro político, e ele vai para casa com uma ficha muito negativa, Pedro. Falando ainda dessa questão do julgamento das contas, e o governador Silval Barbosa diante desse contexto? O Tribunal de Contas, inclusive, o representará para afastamento do atual secretário, Wander Fernandes. A imagem do governador também fica manchada? E muita, olha só. O que prejudicou mais os candidatos do Silval nessa campanha? Saúde. O MT Saúde, que é uma parte, e o outro do repasse. Da onde é que é? Da Secretaria de Saúde. Entende? Politicamente machucando o Silval. O que chama atenção é como o governo entrega uma secretaria, vamos dizer, de porta fechada e não tem mais o controle. Se o governador não tem tempo de fazer isso e não tem, teria que ser a chefe da Casa Civil. Deveria priorizar a Secretaria de Saúde. E dizer o seguinte, porque o que apareceu agora, de pagar a prefeitura tal, não pagar a prefeitura tal, o governo deveria estar sabendo. Essa informação já Você deveria tá estar passando por lá. Por lá. Se não é o governador que tem muita coisa que fazer, a chefia da Casa Civil. Eu lembro que o Éder era chefe da Casa Civil e o Pedro tinha entrado como secretário de Saúde. O Éder, turrão, bateu na mesa que tudo tinha que passar por ele. O Pedro deu-lhe um pito. O Pedro é deputado federal, dono de um partido, etc, que o Pedro disse que a secretaria dele não ia passar pelo crivo dos outros e tudo mais. E o Éder estava certo, porque se passa pelo crivo, essa questão de priorizar essa prefeitura e aquela prefeitura, o governo ia saber. Duvido, o Silval não sabia disso. Não sabia. Não seria um Lula de não saber? Não, eu acho que não sabia, ou seja, de priorizar essa aqui, jogadinha, porque diz que a Chapada recebeu um dinheirão. Entendeu? E tal, aquela coisa toda. Agora, se o governador, se ele levantou se o governador sabia disso, é pior para ele ainda. Você está me entendendo? O projeto político dele para 2014. Porque aí vai dizer a prefeitura, por que aquela prefeitura recebeu e a outra não recebeu. E o Wander deve ser afastado? Eu acho que ele não fica. Ele já vinha com aquele problema de que não foi provado, é preciso dizer isso, eu preciso dar ênfase nisso, de que tinha um interesse privado e tal, e a mídia pegou no pé aquela coisa toda. E vem mais essa. Se o Tribunal de Contas pede para o governador, você acha, eu pergunto para você, o entrevistado perguntando, você acha que o governador vai peitar o Tribunal de Contas para manter o Wander que não tem suporte político? Se essa imagem do Wander já vinha desgastada e o PR tem pressionado muito o governador, assim como o PSD, na reformulação do staff, é a oportunidade que o governador tem de ter uma desculpa para afastar o Wander? Sem dúvida nenhuma, a discussão maior é essa. O Ezequiel Fonseca, do PP, disse que a Secretaria de Saúde é deles. Ora, ou seja, continuaria com o PP na reforma. Entende? E já tem gente dizendo, e eu no meu cantinho endossaria, que a saúde é tão importante que passasse para a cota do governador. Tira da mão da classe política.
entendeu? Porque ela é importantíssima. E além da questão de política. Tira, ou seja, não é PR, não é PP, eu, governador, vou indicar o secretário de saúde. Se não for uma questão partidária, teria que assumir um próximo secretário, uma pessoa mais técnica, diante de tantas recomendações e determinações feitas pelo Tribunal de Contas? Sem dúvida nenhuma. E alguns estão sugerindo o Lúdio, né? Mas aí vem aquela pergunta da classe política, é o seguinte, a secretaria que tem mais recurso no Estado é a da Educação, está com o PT, Ságua Moraes. E a segunda maior? A segunda é a Saúde, vai dar para o PT. Então o PT tem quantos deputados na Assembleia? 2. E um ainda está contra o governo. Você está me entendendo? Então, o partido que tem 6 ou 5 deputados vai dizer as 2 secretarias mais poderosas vai ficar na mão do PT? Ia criar uma resistência dentro da própria base aliada. Claro que o senhor arrisca o nome de um novo secretário? Não. Mas o governador deveria colocar isso sobre cota dele. A Fazenda não é cota dele? A Casa Civil não é cota do governador? Eu acho que a saúde deveria passar para a cota do governador.